fazer quando a luta é maior do que você? Você pode fazer essa pergunta aí à pessoa pertinho de você, diga assim, o que eu devo fazer? Desculpa, diga assim, o que você deve fazer quando a luta é maior do que você? Tem alguém passando ou enfrentando algo semelhante? Você olha e diz assim, essa luta é maior do que eu, tem mais força do que eu. O fato, irmãos, é que todos nós enfrentamos lutas. Passar por lutas nessa vida é algo normal, é algo inevitável. Em algum momento da nossa jornada, a gente passa por dificuldades, pequenas ou grandes, às vezes até gigantes, mas sempre passaremos por elas. Nós não temos nenhum atalho que nos livre das lutas, que nos livre das situações difíceis nessa terra que nós vivemos. Então, o texto deixa claro aqui, esse é só mais um dos textos da Bíblia, que mostra uma grande luta que uma casa passa, que mostra uma circunstância difícil que uma família está enfrentando, que mostra um gigante que uma mulher está tendo que derrubar, uma pessoa, um personagem. E eu espero em Deus que isso se assemelhe a algumas coisas e que nos ensine lições preciosas nessa noite, para que a gente vença essa batalha, para que a gente possa ser vencedor nessa luta. Amém? Perceba, irmãos, que o homem, o texto começa no segundo livro de Reis, capítulo 4, falando sobre o milagre do azeite. Mas há algumas realidades desse texto que nós não podemos passar vistas grossas. E o texto começa dizendo que certa mulher, a mulher de um dos discípulos dos profetas. Então perceba que o homem era um discípulo de Eliseu. O homem era um aluno da escola de profetas. Naquele tempo, Eliseu era um dos professores da escola de profetas. Formava novos profetas no seu tempo. E esse homem, casado com a sua esposa, pai de 2 filhos, ele era um desses integrantes dessa escola. Ele estava em formação, em crescimento. Ele estava acompanhando Eliseu na sua jornada. Ele estava sendo abençoado por Eliseu na sua caminhada. Então ele era um discípulo dos profetas. Ou seja, um profeta em formação. Servo do próprio Eliseu, porque a esposa diz, o teu servo Eliseu. Ele tinha 2 filhos em casa, 2 crianças, a Bíblia não cita a idade, mas possivelmente eram meninos pequenos. E o detalhe do texto é que ele tinha uma grande dívida. Como ele adquiriu essa dívida e o que fez ele ter essa crise financeira na sua casa, a Bíblia não especifica, porque talvez não seja o mais importante para mim e para você saber. Ou procurar saber como isso aconteceu, ou qual o vício dele, ou qual o joguinho do celular que ele está preso. Não vem ao caso. O caso, irmãos, é que a crise chegou, é que o problema era gigante e que existia uma realidade que precisava ser vencida. A Bíblia não diz o que fez essa casa chegar até aqui, nem diz o porquê ele morreu. Talvez ele morreu de tanto estresse, talvez ele morreu por uma insuficiência cardíaca, talvez ele morreu de alguma enfermidade. A Bíblia não diz o que levou aquele homem a morrer. O fato é que ele morreu de repente. E aquela mulher em que, naquele tempo, irmãos, as mulheres eram extremamente dependentes dos maridos. Então, naquele tempo, a mulher dependia do marido como provedor da casa. E se o marido que era provedor já estava com um grande problema financeiro, imagina esse marido morrendo, como não seria para aquela casa? De repente o esposo morre, a mulher ela se encontra sozinha, não tem mais o seu companheiro, o seu ajudador, o seu protetor, não tem mais aquele homem que ela entregou a sua vida e que provia as suas necessidades. E ela olha para o redor, ela não tem recursos financeiros, ela não tem emprego, ela não tem quem procurar, ela tem 2 crianças em casa, ela tem uma despensa vazia e ela tem uma dívida enorme. Ela tem 2 crianças em casa, ela tem uma despensa vazia e ela tem uma dívida enorme. Olha para esse irmão e diga assim, você pensa que o seu problema é grande? Imagina o problema dessa pessoa. Diga assim, olha, diga a ele assim, não existe problema que Deus não possa resolver na sua vida. Já pensou a luta dessa casa, irmão? Já pensou o tamanho do problema que essa casa estava enfrentando? O provedor se foi e ainda deixou uma grande dívida.
E naquele tempo a cultura exigia que a dívida fosse paga. A dívida aqui não se prescrevia. Ou seja, deixa o tempo passar, o homem morreu, não se deve mais, o cartão de crédito era dele, morreu. Não, naquele tempo a dívida deveria ser paga de alguma maneira. E aí quando menos se espera, um belo dia, bate-se na porta daquela casa o credor, que foi buscar o pagamento da dívida. Diga a essa pessoa assim, não tem nada ruim que não possa piorar. Diga assim, está repreendido. Diga assim, tudo de ruim na minha história, que está acontecendo hoje, eu profetizo que a partir de hoje, só vai ser vitória. Você pode aplaudir a Jesus aí? Quando menos a mulher espera, o credor bate na porta. E ele diz, eu vim para que a dívida seja paga. A cultura exige isso. O credor chegou na porta. E o credor não teve pena. Porque a gente pode dizer assim, rapaz, que credor miserável. Porque o texto diz que ele olhou e disse, você vai pagar a dívida do seu marido? Eu não tenho como pagar a dívida do meu marido. O que é que você tem em casa? Ele olhou, não tem nada. Não tem uma TV de 50 polegadas? Não. Não tem um smartphone aí, um iPhone 15 para me pagar? Não. Não tem uma moto, uma bicicleta, um carro? Não. O que é que você tem aí? Não tenho nada. Ele olhou, viu as duas crianças, você tem duas crianças. Pronto, eu vou levá-las como pagamento. Não tem nada ruim que não possa piorar. O credor aqui não teve pena. E a gente sabe que esse credor, irmãos, ele representa uma realidade espiritual. Ele representa o inimigo das nossas almas. Que ele não tem pena quando ele volta para cobrar a dívida. E o que ele vai requerer de você é que você pague aquilo que ele te ofereceu. Então ele queria o pagamento. Como ela não tem mais o que fazer, os filhos seriam levados. Agora eu pergunto a você, para quem perdeu o marido, para quem não tem sustento, para quem tem uma despensa vazia, para quem tem só 2 filhos, e vê os seus filhos serem levados, ela agora estaria perdendo nada mais do que o seu futuro. Porque filhos é o futuro da nossa vida, é o nosso destino. Então a dívida era tão alta que os credores estavam indo tomar os seus 2 filhos como escravos. Qual o preço que vale uma pessoa? Qual o preço que nós estabelecemos para o nosso filho? A gente pode até fazer uma matemática, quanto a gente gasta. Quem tem filho aqui? Quanto você gasta por dia com o seu filho? Multiplica por 3. A gente pode até fazer uma breve matemática, e a gente vai ver que ao longo dos anos, vai passando 10 anos, vai passando 15 anos, e a gente só coloca a mão na cabeça e assim, meu Deus, como foi isso? Não sei nem de onde saiu tanto dinheiro para eu gastar. A gente acaba tentando dar um valor para uma criança, mas não existe preço para uma vida. Mas o fato é que aqueles 2 meninos estavam sendo levados pelo preço da dívida. E isso era muito mais, irmãos, danoso, muito mais prejudicial para aquela mulher na forma emocional e espiritual do que simplesmente uma dívida financeira. Os filhos valem muito mais do que qualquer coisa, amém? Seus filhos valem muito mais do que a sua conta bancária. Seus filhos valem muito mais do que os seus bens dessa terra. Seus filhos valem muito mais do que a sua própria vida. Então aquela mulher estava sendo saqueada do seu bem mais precioso, que eram as suas 2 crianças. Era uma situação de extrema urgência. Imagina o desespero dela. Ou ela arrumava o dinheiro, ou ela nunca mais viria os seus 2 filhos. Essa é uma luta maior do que uma pessoa, sim ou não? Sim ou não, irmão? Talvez eu e você estamos enfrentando coisas semelhantes. Talvez você diga, pastor, mas isso não existe hoje. Tudo bem, não existe de alguém bater na sua porta e dizer, eu quero levar seus filhos com uma dívida que você tem. Mas o fato talvez é que você tenha um problema na casa, no seu relacionamento, nas suas finanças, ou na sua vida com Deus, seu ministério, ou em alguma área da sua vida que você olha e diz assim, esse problema é maior do que eu, essa luta é maior do que eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir, não sei mais como resolver. Essa era a realidade dessa pessoa, dessa casa, não tinha mais o que fazer. Aonde ela arrumaria um valor tão alto que pagasse uma dívida para que ela pudesse salvar os seus filhos? Foi nessa hora que ela decidiu
tomar a melhor decisão da sua vida. Diga a essa pessoa assim: são nos dias mais difíceis que, se você tiver sabedoria, Deus instruirá para você fazer as suas melhores escolhas. A grande questão dessa geração é que nos dias difíceis a gente foge de Deus, quando a gente deveria correr para Deus. Para de fugir de Deus, porque você está passando por lutas. Lutas continuarão com Deus ou sem Deus. A questão é que quando você está com Deus, você tem muito mais chance de você vencê-las. Existem lutas que se tornam maiores do que nós. Alguém já passou por isso e sabe o que eu estou falando? Existem circunstâncias que se tornam maiores, mais desesperadoras do que a gente consegue sustentar. Mas o conselho do Senhor para você nessa noite é: não se desespere. Espere algo de Deus sempre. Porque Deus pode demorar, mas Ele nunca vai falhar. Tiago capítulo 1, verso 2 a 6. A Bíblia diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passar por todo tipo de aflição. Sinta-se feliz quando você estiver enfrentando uma batalha, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essa batalha, ela produz uma perseverança dentro de você. E essa perseverança, ela é aperfeiçoada a fim de que vocês se tornem maduros. Diga assim: essa guerra, essa luta, não é para me matar. Diga assim: é para me aperfeiçoar. Você pode aplaudir a Jesus e dar um glória a Ele? É aqui que nós precisamos saber o que fazer, irmãos. E eu quero compartilhar com você, olhando para essa história, o que nós precisamos aprender, irmãos, na hora das lutas. Está na hora da gente amadurecer, talvez, mais. E entender que as batalhas, elas nos aperfeiçoam, elas nos amadurecem. Ela nos faz adquirir uma perseverança, uma esperança, que a gente não teria se não tivesse passado por ela. O que nós precisamos saber? A primeira coisa que a gente aprende com esse texto, a Bíblia vai dizer que aquela mulher, passando por uma batalha que era maior do que ela mesma, ela não se desesperou, ela não procurou a sua morte, ela não procurou o isolamento, ela não largou tudo, ela não foi contra as pessoas. A Bíblia diz que ela foi até a direção do homem de Deus, ela foi até a direção de Eliseu. E o que ela fez? Ela pediu ajuda. Diga a essa pessoa assim: está na hora de você aprender a pedir ajuda. Primeira lição que nós precisamos entender, irmãos, para a gente vencer as batalhas e as lutas que são maiores do que nós, é aprender a pedir ajuda. O texto diz que ela vai pedir ajuda ao homem de Deus. Como assim, pastor, aprender a pedir ajuda? O senhor quer fazer uma escola de formação para aprender a pedir ajuda? Não, a gente precisa ter sabedoria até na hora de pedir ajuda. A gente precisa ter maturidade até na hora de pedir ajuda. A gente precisa saber a quem pedir ajuda, quando pedir ajuda e como pedir ajuda. Você está comigo? Porque senão a gente pode até atrapalhar o processo. A gente pode atrapalhar Deus que está querendo fazer algo conosco. Se a gente não tiver maturidade, não souber fazer a coisa na hora certa e do jeito certo. Primeira coisa é reconhecer que precisa de ajuda. Esse é o primeiro passo de a gente vencer uma batalha. É o primeiro passo de a gente adquirir força, de a gente adquirir esperança e alegria para a gente lutar contra uma luta. Nós não podemos ser orgulhosos ao ponto de se isolar e se afastar, irmãos. Resistir, pedir ajuda, pode ser tardar o socorro do Senhor. E tem muita gente pela questão do orgulho: eu não vou me expor, eu não vou, a pessoa não precisa saber do que eu estou passando. E a gente vai sofrendo, e a gente vai afundando, e a gente vai tardando o socorro de Deus na nossa direção. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. A Bíblia diz que o orgulho leva à humilhação. O orgulho torna a pessoa no seu próprio ídolo. O orgulho se torna cego e não vê que vai cair na desgraça. Por quê? Porque normalmente o orgulho nos faz ter uma falsa percepção de que nós somos capazes. O sábio Salomão diz em Provérbios 16, 18, que o orgulho precede a ruína, a altivez precede a queda. São coisas que nos levam para a desgraça.
Então a gente precisa deixar o orgulho de lado, a gente precisa ter a humildade de reconhecer que nós precisamos pedir ajuda, nós precisamos buscar as pessoas corretas, nós precisamos buscar a Deus e as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Pedir ajuda não quer dizer que você tenha pedido dinheiro emprestado. Essa mulher foi até Eliseu, mas você não vê ela pedir dinheiro emprestado a Eliseu. Você vê ela pedir a Eliseu um conselho, o que eu devo fazer. Aprenda aqui essa lição que antes de você querer pedir o que você precisa, peça um conselho. Porque às vezes a gente acha capaz demais, a gente quer resolver dizendo assim, ó, o que eu preciso é disso aqui, não preciso ouvir a tua opinião não preciso ouvir o teu conselho, eu preciso só que você me dê o que eu necessito. E às vezes, irmãos, a gente só tarda o socorro de Deus na nossa direção. Você está comigo aqui? Porque nós somos tendenciosos a querer resolver por nós, do nosso jeito. Se um problema aparece, irmãos, nós logo pensamos em 200 possíveis alternativas. Aí só depois de tentar as 200 alternativas e não conseguir é que nós vamos lembrar de buscar a Deus ou as pessoas de Deus na nossa vida. Quando não tem mais jeito. E é justamente isso que precisa mudar na nossa vida. O Senhor não pode ser o último recurso. Ele precisa ser o primeiro e principal recurso que nós temos. O próprio Jesus fez questão de ensinar isso com a vida dele. Se você olhar Mateus capítulo 6, verso 33, quando ele estava falando sobre provisão e ensinando que a ansiedade precisa ser colocada no lugar dela, Jesus diz que era preciso buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas seriam acrescentadas. Quando Jesus precisou escolher os seus 12 discípulos que iriam caminhar com ele, a Bíblia diz que ele passou uma noite toda buscando Deus no monte, orando. E só depois que amanheceu é que ele recebeu de Deus a orientação de chamar e escolher 12 homens. Quando ele estava prestes a morrer, ser preso em angústia, e passar por toda aquela angústia, ele chamou 3 dos discípulos, que era Pedro, Tiago e João, para ir orar com ele. Então diz essa pessoa que está ao seu lado assim, para de relutar em pedir ajuda para Deus, para de relutar em pedir ajuda a pessoas de Deus na sua vida. Quebre o teu orgulho e peça ajuda para você salvar a sua casa antes que seja tarde demais. Talvez aquela viúva não precisasse ter passado tanto sufoco ao ponto de ser ameaçada a perder os seus 2 filhos. Se ela tivesse buscado a solução talvez antes, quem sabe Deus não a teria poupado desse estresse de ver os seus filhos ser ameaçados. Irmãos, o centro do problema de nossas vidas é que nós somos autossuficientes demais, quando na verdade nós deveríamos ser totalmente dependentes de Deus. Nos momentos de dificuldade da sua vida, para de tentar resolver as coisas na força do seu braço. Para de tentar resolver na matemática das suas finanças. Corra logo para buscar a Deus, ouvir a Deus. Clame logo pela misericórdia de Deus. Para de perder tempo. Isaías 58, verso 9, a Bíblia diz, olha o que Deus está falando para o seu povo: quando vocês gritarem a mim pedindo socorro, eu os atenderei. Dá um glória a Deus aí, irmão. Deus está dizendo, quando vocês pedirem socorro, eu atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu darei ajuda a vocês. Deus é um Deus socorro bem presente na hora das nossas maiores angústias. Então aprenda a buscar a ajuda de Deus antes de tentar os seus recursos. Muitas vezes nós perdemos, na verdade, grandes oportunidades de ver milagre acontecer. Porque nessa geração é a geração que menos se vê milagre? Porque é a geração autossuficiente. É uma geração que declara, eu não preciso da igreja, não, eu posso ser crente em casa. Que conversa fiada, irmão.
Cai quem quer nessa mentira do diabo. Não vem com essa conversinha pro meu lado não, que eu não caio nessas conversas. É a mesma coisa você pegar de uma brasa de uma fogueira, tirar ela, deixar ela separada e você achar que ela vai ficar queimando, ela vai se apagar, irmão. Não tem como. Você está entendendo? A gente precisa parar de ser autossuficiente, nós precisamos entender que a gente precisa de Deus. A gente precisa do Senhor todos os dias. Para a gente acordar amanhã, nós precisamos do favor de Deus. Escute, para você sentar na mesa, tomar um café da manhã, você precisa da bondade de Deus na sua vida. Para você sair de casa para o trabalho e nenhum mal chegar até você, você precisa do livramento de Deus todos os dias. Para o salário no dia 30 cair na sua conta, dia 15 você ficar sorridente, você precisa que Deus libere do alto para chegar até você. Então diz a 3 pessoas aí, você precisa de Deus, meu irmão e minha irmã. Para de achar que você consegue resolver sozinho essa circunstância. Diga assim, a sua casa permanecerá de pé quando ela está dependente do Senhor. Você dá um glória a Deus aí, aplauda a presença dele aqui. Vamos pedir ajuda. Amém? Amém ou não? É lindo ver esse texto, a mulher indo buscar ajuda de Eliseu. Ela não vai no banco pedir dinheiro emprestado. Antes disso, Deus poderia até dar a orientação. Olha, a saída é vá no banco, faça um empréstimo, pague suas contas, vai estar tudo resolvido. Mas antes de qualquer coisa, ela buscou ouvir Deus falar. A gente gosta de aconselhar aqui as pessoas assim, antes, ore para ouvir Deus. Ah, pastor, mas eu quero ouvir o seu aconselhamento. Vamos orar para ouvir Deus falar antes. Vai começar a namorar, irmão? Ora para ouvir Deus falar, se é essa pessoa. Vou comprar algo, ora antes para ouvir Deus falar. Deus dá sinais, amém? Quantos creem nisso? Que Deus fala por sinais ainda. Deus ainda fala por sinais. Deus vai te responder, Deus vai te mostrar, Deus vai te dar a paz no coração. Deus vai dizer, é isso aí, está certo, eu estou com você nessa. Mas ore antes, procure a ajuda de Deus antes. Esse é o melhor caminho para a gente prosperar e vencer as batalhas. Diga assim, eu preciso aprender a pedir ajuda. Segundo, o texto diz que Eliseu perguntou àquela mulher. A mulher foi até Eliseu, ela contou o que estava se passando. Eliseu então olha para a mulher e pergunta, o que você tem em casa? Qual a lição que a gente aprende aqui? Deus usa o que tem nas mãos. Quer vencer essa batalha que é maior do que você? Entenda que Deus quer usar o que você tem. Às vezes a gente analisa a história e a gente diz assim, eu não tenho nada que possa me ajudar a vencer isso. Eliseu disse, o que você tem em casa? A mulher disse, eu não tenho nada. Quantos de nós não respondemos a mesma coisa? Não tenho nada, não tenho mais recursos, não tenho mais força, não tenho mais dinheiro, não tenho mais amigo, pastor. Não tenho mais nem meus filhos do meu lado, não tenho mais ninguém. Quantos de nós a gente vive dando essa resposta? Não tenho mais nada, não tenho mais nada. Deus perguntando o que você tem, não tenho mais nada. Uma lição preciosa que nós precisamos aprender com essa viúva, com essa mulher, ou com essa casa, é que Deus usa aquilo que nós temos nas mãos. Deus usa aquilo que você tem. Uma coisa interessante que aconteceu nessa história foi que a pergunta do profeta, ela foi muito intencional. Antes de Deus operar o milagre, a pergunta foi, o que você tem em casa? Deus poderia já dizer logo, Deus poderia fazer logo, mas Deus gosta de nos testar. Onde estão os teus olhos? A mulher respondeu, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, Eliseu, em casa. Eu vim aqui para te dizer que o credor bateu na minha porta, a dívida é grande demais, é maior do que eu, ele vai levar meus 2 filhos e você está me perguntando o que eu tenho. Se eu tivesse alguma coisa, você acha que eu não já teria pago? Eu não tenho nada. Às vezes a gente coloca esses argumentos para dizer, eu não tenho mais condições de lutar por esse casamento. E Deus dizendo, olha o que você tem.
Você tem um casamento. Eu não tenho mais recurso para pagar as minhas dívidas. Olha o que você tem. Você tem saúde para trabalhar. Eu não tenho mais amigos, pessoas que sejam do meu lado. Olha o que você tem. Você tem uma casa. É que a gente é acostumado a olhar o que não temos. Quando Deus está nos querendo enxergar, o que você tem para que eu possa usar? Deus está querendo usar aquilo que você tem, meu irmão. Escute, você está atrás de coisas que você não tem. E Deus está querendo usar o que você tem para multiplicar e fazer prosperar e mudar a sua história. A mulher disse, eu não tenho nada em casa. Aí Eliseu disse, o quê? Aí ela disse, ei, pera. Eu me lembrei que na minha despensa tem uma vasilha pequena com um pouco de azeite. Perceba que no começo ela disse que não tinha nada, mas depois ela responde dizendo que tinha um pouco de azeite em casa. Primeiro ela olhou para o que ela não tinha e só depois ela atentou para o que ela tinha. Nós somos tendenciosos a fazer a mesma coisa. E a gente precisa mudar isso, porque se a gente não muda esse olhar, a gente não muda as realidades. A gente só se prende ao que a gente não tem. Quantas pessoas não estão sofrendo porque está olhando para o que não tem? Quantas casas não estão perecendo porque só estão olhando para o que não tem? Pessoas que só vivem ansiosas porque não têm. Eu queria ter, eu não tenho. Eu queria ter isso aqui, eu não tenho. Deus não me dá isso, eu não tenho. Para de olhar para o que você não tem. Balança esse crente pentecostal que está ao seu lado aí, que ele está meio adormecido nessa noite, e diga assim, acorda, para de você viver olhando para o que não tem e comece a enxergar o que você tem, porque aí é onde Deus vai fazer um milagre. Deus vai operar um milagre naquilo que você tem. O olhar dessa mulher estava ferido, irmãos. Presta atenção. Porque era decepcionante você ter um marido que era um profeta em formação, um servo de Eliseu, e um cara envolvido em muitas dívidas. E ele morreu sem deixar nada. Talvez seja a nossa realidade. A gente não tem uma herança para receber. Estava orando nesses dias, Senhor, não tem uma herança para eu receber? E eu dizendo, eu creio no milagre, Senhor, não tenho uma herança, meu pai não deixou, meu pai não está mais vivo, não deixou uma herancinha para eu receber. Eu disse, Senhor, se tu queres, tu pode fazer. Olha, ainda disse, tu pode fazer de onde não existe. O olhar daquela mulher ferido, irmãos, um olhar ferido só enxerga aquilo que fere. Nada eu tenho. Quantas vezes nós também agimos dessa mesma maneira? Quantas vezes nós ficamos preocupados com aquilo que nós não temos, ao invés de nós colocarmos os olhos naquilo que nós já temos? Se eu tivesse isso, eu faria aquilo. Se eu tivesse aquilo, eu faria isso. As coisas iriam acontecer diferente. Se eu tivesse esse salário, eu iria fazer isso, eu iria ajudar sim. Se eu tivesse uma pessoa do meu lado, para de você ficar olhando, se eu tivesse, e comece a deixar Deus usar o que você já tem. Por mais que seja pouco, o que você tem hoje já é o suficiente para Deus operar um milagre. Deus, diz assim essa pessoa, Deus não precisa do teu extraordinário, Deus só precisa da tua entrega, por menor que seja para você, deixe Ele operar o grande milagre através do que você já tem. Exemplo, a multiplicação de pães e peixes. Jesus não esperava o extraordinário, Jesus só queria, o que tem aí? 5 pães e 2 peixes, pronto, é isso mesmo que eu quero usar. Moisés, quando estava numa enrascada, o exército faraó atrás e o povo na frente, o mar vermelho, não tinha mais para onde ir, irmãos. O que fazer? Deus diz, Moisés, o que é que você tem na mão? Eu tenho um cajado, pronto. É isso que eu vou usar. Bata o cajado na água e você vai ver o milagre acontecer.
Profetiza aí sobre esse irmão aí que está ao seu lado. Diga assim: eis que agora eu sou um profeta na sua vida. Diga assim: eu profetizo que Deus vai usar o pouco que você tem hoje, e esses próximos 5 meses irão se transformar em um grande milagre na sua casa. Se você crê, levante sua mão direita, diga: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Não sei como será, mas Deus vai fazer. Quem crê nisso? Eu não sei como será, mas Deus vai fazer. Eu não sei como vai ser, mas Deus vai fazer. 5 meses Deus vai usar o que você tem agora, o pouco, e vai transformar em algo grandioso. Eu tomo posse, em nome de Jesus. Esses dias eu tenho orado por isso, e Deus me fez queimar o meu coração nessa palavra. Deus me levou esse texto várias vezes durante a semana, eu dizendo: Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo nesse texto? E aí eu estava olhando ao meu redor, dizendo assim: uma luta enorme eu estou passando. Aí Deus dizendo assim: o que você faz quando a luta é maior do que você? Eu dizia: eu não sei, Senhor. Aí Deus, lembra daquele texto lá? Da viúva, que ia perder os seus 2 filhos? Vai lá que eu quero te mostrar o que você tem que fazer. Primeira coisa, Deus diz: está na hora de você pedir a minha ajuda. Porque a gente fica pedindo ajuda ao banco, a gente fica fazendo matemática, a gente fica dizendo: e agora? O salário não vai bater, o mês não vai fechar. E Deus dizendo: você está esquecendo de mim? Quem é o dono do ouro e da prata sou eu. Quem libera as coisas sou eu. Quem faz o milagre sou eu. Aí eu disse: tá bom, Senhor, me desculpe, tenha misericórdia. Aí depois ele diz assim: o que você tem? Eu disse: Senhor, eu tenho nada, eu tenho menos que nada. Ele diz: olha direitinho, porque você tem alguma coisa. Pronto, tem? É aí eu vou usar. Deixa eu usar o pouco que você tem, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Deus está dizendo a você: deixa eu usar o pouco que você tem, e você vai ver o que eu vou fazer na sua história. Você crê nisso? Em nome de Jesus. A última lição, e não menos importante: o milagre vem da fé. O texto diz que Eliseu orientou aquela mulher. Eliseu perguntou: o que você tem? Ela disse: nada, mas eu tenho um pouco de azeite. Eliseu disse: pronto, faça o seguinte, volte para casa, peça vasilhas vazias emprestadas, peça muitas. Entre na sua casa, feche a porta com seus filhos, pegue o pouco de azeite que você tem. Pegue o pouco de azeite que você tem. Pegue o pouco de azeite que você tem, e Deus vai transformar essa história. Pega o pouco de azeite que você tem, e Deus vai usar para sustentar a sua história. Pega o pouco de azeite que você tem, Deus vai fazer um grande feito na sua casa. O milagre vem da fé. É preciso muita fé para agir sem duvidar. Como será, Eliseu? Se só tem pouco azeite e você me manda pegar várias vasilhas, como vai ser essa história? Para de ficar perguntando a Deus como será, e se movimenta na direção do milagre, porque Deus está doido para fazer um milagre na sua casa. Deus está querendo fazer um grande milagre na sua história. Se movimente na direção do milagre. Que loucura o homem pedir para a viúva arrumar vasilhas vazias e encher com um pouco de azeite que tem na casa. É igual você só ter lá metade de um pacote de feijão e alguém dizer: faz uma feijoada para 200 pessoas com esse feijão. E você vai dizer: que loucura é essa? Mas o milagre vem pela fé, irmãos. O milagre vem da fé. Você precisa crer e parar de perguntar como será. Faça o que Deus disse, Deus sustentará o que Ele falou. Faça do jeito que Deus orientou, e Deus vai prover o que precisa para acontecer o milagre. Depois de tudo que aquela mulher tinha passado, depois de pedir comida para os vizinhos, porque acredito eu, que aquela mulher já tinha pedido comida aos vizinhos. Porque o texto diz que aquele homem não morreu naquela semana, o homem já tinha morrido. E sem comida em casa e com 2 crianças, sabe que criança come, né? Come bastante, as minhas comem mais do que eu. E eu fico pensando, quantas vezes essa mulher não pediu comida? Batia na porta do vizinho e dizia: a senhora tem aí um pouquinho de feijão? Aí a mulher lá dentro trazia uma vasilha cheia de feijão, amém? Batia no outro: a senhora tem aí um pouquinho de arroz? Aí a pessoa vinha e trazia uma vasilha cheia de arroz.
Nesse dia a mulher bateu e as pessoas abriram. Você de novo? O que você quer hoje? Eu quero só a sua vasilha emprestada. Eu quero só a sua vasilha. Mas o que quer que eu bote dentro? Não, traga a vasilha vazia. Como assim? Sim, porque Deus me pediu para vir aqui e pedir a você a sua vasilha vazia. As coisas que Deus faz a gente não entende. Tem milagre que Deus vai fazer na sua casa, você não vai nem entender. As pessoas vão ficar questionando, perguntando: que história é essa? Como foi isso? Esse casamento tinha tudo para acabar e ele está sendo o melhor casamento da história? Ah não, esses meninos tinham tudo para se perder, mas hoje eles são servos de Deus. Que conversa é essa? Que esse homem foi desempregado e agora ele está mais próspero do que antes? Deus faz milagres extraordinários. Você não precisa entender, você só precisa crer e descansar, porque Ele vai fazer. Aleluia! Uou! Sheila babassore, Ele vai fazer na sua vida. Oh, Sheila babalassore, canta. O mais interessante de tudo, irmãos, é o que o profeta fez questão de dizer: pegue vasilhas vazias, e tem que ser muitas. Muitas. Ele não diz pegue uma, duas, três, pegue muitas vasilhas. Balança esse crente, diz assim: se prepare para você experimentar dos muitos milagres que Deus fará na sua vida e na sua casa. Balança ele não está crendo não. Diga assim: se prepare, porque está chegando o tempo do muito de Deus na sua vida. Ele está aqui nesse lugar. Oh Jesus, Ele está aqui nesse lugar. A mulher bateu em várias casas. Em várias casas. Me dê a sua vasilha vazia. Me empresta a tua vasilha. Mas o que quer o que dentro? Não, eu quero ela vazia. Mas vazia não vai resolver a tua história. Ah, você não conhece aquele que me pediu para vir aqui. Aquele que me pediu para vir aqui, é ele que vai encher a vasilha vazia. Pega essa chave aqui, irmão, na sua vida. Faça o que Deus está te pedindo. Faça do jeitinho que Ele está te orientando. Não queira mudar nada. Só faça, porque o milagre tem a ver com a sua fé. O milagre que a sua casa precisa tem a ver com a sua fé. O milagre que o seu casamento precisa tem a ver com a fé que você tem hoje. Para de botar desculpa. Se ela trouxesse poucas vasilhas, pouco seria o milagre de Deus. Já pensou? Se ela dissesse assim: não, 3 vasilhas está bom. Ela ia voltar para casa e ia encher 3 vasilhas apenas. Se ela dissesse: não, 5 vasilhas está bom. Eu estou cansada já de ir na casa. Eu tenho vergonha de pedir. Irmão, em nome de Jesus, Deus está querendo fazer um grande milagre na sua vida. Não deixe o diabo roubar o extraordinário de Deus na sua direção. Deus está dizendo a você: é muito o que eu quero fazer, é muito o que eu quero fazer na sua casa, é muito o que eu quero fazer no seu casamento, é muito o que eu quero fazer na sua história. Deus está dizendo a você nessa noite: é muito o que eu quero fazer na sua história, não é pouco. Deus não trabalha com pouco, Deus trabalha com muito. Deus não trabalha com miséria, Deus trabalha com extraordinário. Deus não trabalha com mais ou menos, Deus trabalha com tudo. A mulher pegou muitas vasilhas, mas se ela trouxesse poucas, era pouca a fé que ela estava tendo. Quantos não agem assim de nós? Deus está dizendo: faça algo grande, faça algo além, mas a gente fica limitando pela nossa fé pequena. A gente acha que Deus não é capaz de fazer. A gente acha: para que esse estrago de tantas vasilhas? Mas se na metade parar, aquela mulher foi e obedeceu a direção do profeta. Ela creu nas palavras de Eliseu. Ela trouxe muitas vasilhas. E naquele dia ela fechou a porta, entrou com os filhos em casa, as crianças sem saber: mãe, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai brincar com essas vasilhas? A gente vai fazer o quê? Ela disse: não, só pega aquele azeite que está lá no armário. Qual? Aquela vasilha pequena lá de azeite, os meninos trouxeram. Ela disse: pronto, chegou a hora, vamos ver do que Deus é capaz. E ela começa a encher a primeira vasilha, e de repente o pouco azeite que estava na botija não parava, não secava. E ela encheu a primeira, ela encheu a segunda, ela encheu a terceira.
terceira, ela encheu a quarta, ela encheu a quinta, ela encheu a 10ª, ela encheu a 20ª, ela encheu a 50ª, ela encheu a 90ª vasilha. Quando chegou na 100ª vasilha, ela encheu. Ela olha para as crianças e diz assim: cadê a vasilha? Aí os meninos dizem: acabou. E aí Deus disse assim: pronto, chegou a sua hora. Diz a 3 pessoas aí: chegou a sua hora. Vai acontecer na sua direção. Se você crê, levante suas 2 mãos e diga: eu creio. Você vai receber de Deus de acordo com a quantidade de vasilhas que você está levando para Ele. Quantas vasilhas você está levando para Ele? Deixa eu mudar a pergunta: qual é a vasilha que você está levando para Deus encher? Quem sabe o teu casamento não seja uma vasilha vazia? Quem sabe as tuas finanças hoje não sejam uma vasilha vazia? Quem sabe a tua vida com Deus não seja uma vasilha vazia? Quem sabe a tua vida com o seu relacionamento com seus filhos não seja uma vasilha vazia? Quem sabe a relação que você está tendo com a sua vizinhança não seja uma vasilha vazia? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: traga as vasilhas vazias. Se tem azeite na casa, ela vai ser cheia. Se tem azeite na casa, vai transbordar. Algo novo vai acontecer. Confie no pouco que você tem. Deus vai encher e vai transformar a sua história. Diga assim: é pela fé. Mas só os que crêem, diga assim: é pela fé que eu verei Deus prover nas minhas batalhas. Diga assim: essa luta não vai me vencer. Diga assim: essa guerra não vai me matar. Diga assim: eu creio que Deus irá mudar essa história. No final, ela volta para Eliseu e diz: olha, aconteceu na minha casa. Diz a 3 pessoas aí: na minha casa. Diga assim: olha, na minha casa Deus fez um milagre. Diga assim: eu já estou vendo com os olhos da fé. Eu nem voltei para casa ainda. Diga assim: mas eu já estou crendo que o milagre está acontecendo agora lá. Agora. Diga assim: eu creio. Diga: eu creio, Senhor. Enquanto eu estou aqui, o Senhor está movendo os céus. Enquanto eu estou aqui, o Senhor está liberando o extraordinário. Enquanto eu estou aqui, a guerra está sendo vencida pelo Senhor. Ela chega para Eliseu e diz assim: Eliseu, as vasilhas estão cheias de azeite. E agora? Eliseu diz a ela: agora você vai, vende, paga o que você estava devendo e viva do que Deus está provendo na sua direção. Ele está dizendo: vá, venda, ou seja, faça a sua parte, pague, cumpra com seu compromisso e viva, usufrua do favor de Deus sobre a sua vida. Há um novo favor de Deus a partir de hoje estendido sobre a sua vida. Há uma nova unção liberada sobre a sua vida a partir de hoje. Diga assim: eu não vou perder essa guerra. Diga: eu não vou perder essa guerra. Eu quero adorar ao Senhor e eu verei Deus fazer o extraordinário.